Sou capoeira, fui menino de rua. Pois é, seu moço, hoje a vida continua. Quando eu era criança, eu era discriminado. Muita gente me dizia pra deixar a capoeira de lado. Dizia que capoeira era coisa pra maloqueiro. Eu tinha que ir pra escola estudar pra ganhar muito dinheiro. E aí, pessoal, professor Gigante, mais uma vez. Hoje eu vim falar para vocês de uma data muito importante, se não a mais importante da nossa história, a mais importante do nosso povo, né? Depois da descoberta do Brasil, que é o dia 13 de maio, dia da abolição da escravatura. O dia onde que muitos, né, passaram, nossos antepassados, nossos ancestrais, passaram por grandes momentos de sofrimento, passaram por grandes momentos de luta para conquistar o que hoje nós temos, né? Uma liberdade. Então, vou contar para vocês um pouco dessa história, né, resumidamente, e o que a capoeira tem de influência nisso, né? Lembrando também que nós, como povo brasileiro, a grande maioria do povo brasileiro é negro, tem a descendência negra. Então, vou contar para vocês um pouco dessa miscigenação, um pouco disso. Vou contar para vocês, vou cantar para vocês uma música onde eu gosto muito e ela fala um pouco, né, desse momento e da união que nós devemos ter hoje, né, que hoje a gente ainda está passando por alguns momentos de escravidão, vamos colocar assim, mas que vamos superar. O ser humano, ele vai se evoluindo todos os dias e assim buscando novos conhecimentos, né? Vamos lá. Começou, galera, deixa eu contar para vocês. Quando os negros vieram da África, né? Nós aqui já tinha, os índios alguns eram escravos também, mas os negros vindo da África e a grande população de negros que foi chegando dentro do Brasil e também nas fazendas em todos os estados do Brasil, né? Lembrando que tem os estados maiores, né? Que é Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais também, que teve uma grande população de negros também, São Paulo. Então, dentro desses estados, entre outros do Brasil também, esses negros foram ganhando uma grande proporção, né? E de lá da África para cá, dentro dos navios negreiros, muitos morriam, passavam por dificuldades, passavam fome, né? Se reinventavam, né? Então, nesses momentos, eles iam fazendo de alguma forma para também manter-se um pouco alegre ali também, apesar que a situação não era de alegria, né? Então, quando os negros vieram da África, aqui eles começaram a criar várias culturas, né? Samba de roda, né? Tem o afoxé, que já era da África, né? Já era da cultura africana, veio para o Brasil também, então sofreu algumas alterações e desenvolveram aqui a capoeira, né? Um pouco com algumas coisas da cultura deles, um pouco das culturas indígenas, né? E dentro de cada estado eles iam buscando algumas coisas e daí, dentro das outras lutas que já existiam na época também, né? Que os portugueses cultivavam, né? Então eles foram daí criando a capoeira. A capoeira no primeiro momento ela veio como forma de dança, né? Uma forma de mascarar aquilo que os negros estavam fazendo, né? O nome, galera, vou explicar para vocês também o nome capoeira, vem de mato, né? Que é era onde os escravos, eles na plantação, quando acabava a plantação, eles botavam fogo para que nascesse novamente, que ali o solo ficava fértil e nascesse gramas novamente para começar a plantar. Aquele gramado era chamado de capoeirão. Então dali eles começavam a praticar ali, isso chamou-se de capoeira, né? Vem da palavra, vem do mato, vem da palavra mato, né? Então,
Daí eles começaram a praticar, eles começaram a treinar aquilo ali. Para eles era um treino, mas para as pessoas que estavam vendo era uma dança, né? Também até certos momentos se tornava uma dança para eles. Então, chegando nesses momentos, eles começaram a ver que podiam utilizar daquilo para se rebelar, para se buscar uma forma de se libertar. Então daí eles criaram-se daí os quilombos, né, que os negros fugiam das fazendas, né, fugiam da senzala, iam para o meio do mato, lembrando que era só os negros que sabiam onde se ficava o quilombo, né? Vários historiadores, várias pessoas que fizeram esses estudos falavam que as tranças nagô, que é as tranças que são feitas caladas na cabeça, daí os negros trançavam os cabelos das mulheres ou das crianças, né, para fazer o mapa do quilombo. Então dali eles buscavam, ali tinha o mapa onde existia o quilombo, só eles sabiam, né? Então era ali que eles faziam. E daí também veio as tranças também, é uma das coisas também. Então foi criando-se o quilombo, né? A senzala foi se diminuindo, porque vários escravos iam se fugindo, e por conta disso os donos das fazendas iam reclamar com os portugueses, iam reclamar com Dom Pedro que estavam se acontecendo muitas rebeliões, né? Que os escravos estavam ali buscando uma forma de superar os seus donos. E daí foi criando-se decretos que proibiam da dança, no caso a capoeira foi proibida, né? Aí depois também foi proibido aglomeração de negros em locais, né, vamos colocar assim, em vários locais, e daí foi se gerando. Aí depois veio Isabel, né, que é a princesa Isabel, ela veio e ela vendo o que estava acontecendo, ela não podia fazer muita coisa, porque as mulheres naquela época não tinham uma voz ativa, né, igual as mulheres de hoje têm, né? Então as mulheres antigamente não tinham essa voz, e ela foi buscando, só que Isabel era uma mulher muito inteligente, ela ia buscando conhecimentos, formas de estudos, apesar dela ser muito jovem, né, ela tinha grandes pessoas que influenciavam também, e ela foi buscando esses conhecimentos para que ela conseguisse a libertação dos escravos, né? Todo mundo, a maioria das pessoas, falam que Isabel, criticam Isabel pela forma que ela fez, né? Que simplesmente foi só uma assinatura, mas no meu ponto de vista não foi. Porque naquela época não tinha branco que lutava por um negro, não. Não tinha uma pessoa branca que batia de frente com outros brancos, que batiam de frente com o poder político para lutar contra os negros, não. E ela foi a única. Pessoas daquela época, Gangazumba, né, Zumbi, que foi o líder do Quilombo dos Palmares, que é um dos quilombos mais conhecidos, né, que a gente tem, né? Então, eles foram treinando, né, os negros para aquilo mesmo, para buscar salvar os outros negros que estavam lá e também buscar a sua libertação. Até que chegou um grande dia, dia 13 de maio de 1888, às 2 horas da tarde, onde foi assinada a Lei Áurea, onde a Isabel conseguiu essa assinatura para dar para os negros uma liberdade, né, a alforria. Lembrando, galera, que mesmo quando ocorreu essa assinatura, quando surgiu esse documento, os negros ainda sofreram uma grande data, um grande período para buscar essa libertação mesmo, né? Porque mesmo depois que acabou, ainda os negros eram escravizados, não tinha uma fiscalização, né? Muitos negros eram vendidos clandestinamente, né? Não tinha mais aquela forma que eles faziam antes, que era legal. Hoje não tinha. Muitos donos custaram a dar a carta de alforria para os negros. Lembrando que o Brasil foi o último país a ter a liberdade da escravidão, né? Então, muitos povos da Europa já tinham acabado com a escravidão, mas o Brasil ainda não. Então aqui era muito difícil, era muito moroso esse papel, né? Até que os negros começaram
aí para as favelas, porque foi eles que criaram as favelas, tá? Após a escravidão, os negros não tinham para onde ir, porque ficavam na fazenda e tinham que trabalhar para comer. No caso, era como se fosse uma escravidão. Ainda por cima era chicoteado, ainda por cima o trabalho era muito precário, né? A forma de vida era muito difícil. Então, o que eles faziam? Buscavam outros terrenos. Aí eles começaram a ir para os locais íngremes, né? Montanhas. Vou dar um exemplo do Rio de Janeiro, o Pão de Açúcar, né? Lá no Rio de Janeiro, tem várias favelas em volta ali do Pão de Açúcar ali, que foram feitas de escravos, justamente porque eram locais onde não ia ter construções. Né? Naquela época eles faziam construções em terrenos planos, né? Em fazendas, em terrenos planos. E ali é onde os escravos poderiam fazer. Né? E eles começaram a construir casas de madeira e daí surgiram as favelas. Tá? Dentro das favelas que surgiram veio várias outras culturas, a culinária, né? Veio o samba, veio uma musicalidade, instrumentos musicais, tudo criado dentro daquela época ali. Então também, galera, eu queria deixar para vocês também um pensamento que nem todos os negros eram a favor da libertação também não. Por quê? A gente tinha, infelizmente, negros que vendiam negros e ganhavam disso, viviam disso, né? Tinham negros que eram capatazes de fazendas, né? Que ganhavam a confiança. Tinham negros que sabiam ler, sabiam escrever. Então eles utilizavam-se desse conhecimento para vender outros negros também, né? E outra coisa, aqueles brancos que nesse período, nesse conflito todo, aqueles brancos que iam a favor dos negros também eram marginalizados, né, e tudo. Então era uma coisa bem complicada aquela época lá. Aí foi se passando o tempo, né, e as coisas foram mudando, a gente ainda foi conquistando, a gente teve várias conquistas, né, dentro da cultura negra. Nós tivemos vários povos criando novas culturas, pessoas negras no poder, que naquela época era impossível de ter, era quase impossível de ter pessoas negras no poder. Para vocês terem ideia, o negro não podia nem ir à igreja, né? Não podia nem frequentar locais públicos, mesmo acabando a escravidão. Né? Então ainda era um período muito distante, né? A minha família, por exemplo, meus antepassados tinham escravos, então era complicado demais naquela época, era por conta disso. Então eu queria deixar para vocês um pouco disso, dessa história, para vocês entenderem um pouco desse conhecimento, um pouco dessa cultura, tá? Ao longo do tempo, as coisas vão mudando, os livros vão contando, a escola vai contando algumas coisas também, né? Dentro desse fato histórico também. Então, eu vou cantar para vocês uma música, galera, que eu acho muito bacana, que é uma música que fala sobre esse tempo mesmo, sobre a união que devemos ter também, e que esse dia é muito importante, que esse dia não pode ficar esquecido. Muitas pessoas acham que é um dia normal, mas no meu caso, por exemplo, que sou negro, sou da cultura negra, é um dia muito importante. Eu acho que depois do meu nascimento é um dia mais importante. E logo porque eu faço aniversário logo depois, né? Então é um dia muito importante para mim também. E é um dia marcado por vários acontecimentos históricos, né? Então eu vou contar para vocês uma música muito bacana, eu gosto muito, tá? Esse instrumento aqui é o berimbau. Eu vou cantar para vocês essa música, espero que vocês gostem aí, beleza? Às vezes me chamam de negro, pensando que vão me humilhar, mas só o que eles não sabem, que só me fazem lembrar que eu venho daquela raça que
lutou pra se libertar, que eu venho daquela raça que lutou pra se libertar, que criou um maculelê, aprendi artes do candomblé, que tem sorriso no rosto, a ginga no corpo e um samba no pé, que tem sorriso no rosto, a ginga no corpo e um samba no pé, que fez surgir de uma dança, luta que pode matar, capoeira, arma poderosa, luta de libertação, brancos e negros na roda, abraçam como irmão. Perguntei ao camarada que ele é meu irmão do coração, camarada é meu irmão, camarada que ele é meu irmão do coração, camarada.